Léo Estopa, você está por aí? Não, você está Eu tô aqui, Léo. Boa noite. Como é que estão as coisas? Aquela velha questão de esquecer de ligar o áudio. Como é que estão as coisas? muito bem. Na luta, né, Léo? Muito bem, não dá para dizer, porque o Brasil realmente está numa encalacrada brutal, né? Nunca um país foi tão mansamente para o matadouro como o Brasil está se dirigindo, né? Eu vou ler aqui para você um tweet da jornalista Hildegard Angel, né? Que reflete um pouco esse sentimento, né? Enfim, grande jornalista do Rio de Janeiro, ela fala: vivi num prédio em que tinha como vizinhos uma família de campeões de tiro ao alvo, gente generosa e pacífica. Um dia, a tragédia. O caçula dos filhos, brincando, deu um tiro e matou o amiguinho da escola. A arma estava bem escondida, mas ele encontrou, né? Uma mensagem aqui importante para as pessoas que acham que esse negócio de revólver, para quem acha que revólver e liquidificador são a mesma coisa, né, Léo? É deplorável essa ideia de achar que você pode comparar o risco associado a uma arma de fogo ao risco associado ao liquidificador. Até porque o liquidificador, se ele estiver oferecendo risco, ele vai estar exercendo uma atividade não usual, seria uso fora do padrão. A arma de fogo, se ela for utilizada corretamente, ela vai ser utilizada para matar. E o maior risco está exatamente na estupidez. É uma pessoa que ficou com raiva da outra, já que tem a arma, pega a arma para tirar satisfação. É uma pessoa que está passando por momentos ruins e, se não tivesse uma arma, não teria outro caminho para o suicídio. Léo, uma coisa a respeito da estupidez, que qualquer pessoa tem condição de refletir nesse sentido. Pense com você mesmo se você nunca teve um momento de desespero em que você chegou a pensar na própria morte. É naquele momento de desespero que você pensa, mas espera aí, como que eu vou me matar? Não é tão fácil assim. Com a arma torna-se muito fácil uma pessoa dar fim à própria vida de uma maneira bem estúpida. É a hora que eles falam que, olha, quem mata pessoas são seres humanos, não são armas. Claro, óbvio que quem mata pessoas são seres humanos e não são armas. Assim como absolutamente tudo que a gente tem hoje em dia, a gente pode dizer que são frutos da inteligência humana ou da estupidez humana, mas a gente precisa concordar que se não fossem as ferramentas modernas, várias coisas que a gente tem hoje não teriam acontecido. A arma é uma ferramenta moderna para levar as pessoas a matarem ou morrerem de uma forma mais rápida, de uma forma mais inteligente. Olha, quem faz uma pessoa sair de um continente e chegar até outro continente, com certeza, é um piloto de avião. Mas se não tivesse o avião, ficava bem fácil, bem difícil para ele fazer exatamente a mesma coisa. Então, a arma pode não matar ninguém sozinho, mas ela é um caminho que encurta esse ato de matar. Ô, Léo, essa questão do liquidificador, né? O Onyx Lorenzoni realmente fez essa declaração deplorável, né? Foi um dos assuntos mais comentados no Twitter no mundo, né? Porque nunca se imaginou que um ministro de um país pudesse falar uma coisa tão estúpida, né? E o Haddad foi até o Twitter para dizer, olha, afastem Onyx Lorenzoni das crianças, né? Porque um cara desse realmente é um perigo ambulante, né? Agora, nessa questão das armas, Léo, o Bolsonaro ontem à noite voltou ao Twitter para dizer que ele não está satisfeito com o decreto dele, que era de ontem mesmo. Ele quer reduzir a idade mínima para o posse para posse de arma. Não mais 25 anos, ele acha que deve ser abaixo dos 25 anos. Ou seja, ele não está satisfeito com a barbárie que ele implantou no Brasil no dia de ontem. É óbvio que o Bolsonaro não consegue atender principalmente o seu eleitorado que é empolgado com armas. Quem está nessa empolgação tremenda com armas são exatamente os jovens, são pessoas que ainda não tiveram oportunidade de ter empolgação com outras coisas. E vivendo num momento hoje em que quanto mais a educação vai perdendo valor, mais a imbecilidade vai ganhando espaço. Então, nesse momento, as pessoas que estão empolgadas com armas, muitas delas ficaram de fora aí desse decreto do Bolsonaro. O detalhe é que o que eu consigo ver através desse decreto do Bolsonaro é que ele diminuiu uma discricionariedade que já era do Poder Executivo. Agora, essa questão de 25 anos, ele já vai começar a bater de frente com o Estatuto do Desarmamento e já torna-se aí uma competência do Congresso. É onde eu consigo ver, né? Até a questão de critérios para se
critérios para dar posse de arma, eu imagino que isso possa vir de um decreto, porque afinal de contas, esse critério está nas mãos do Poder Executivo, está lá no delegado de polícia, que é, no final das contas, parte do Poder Executivo. Agora, reduzir de 25 anos, eu imagino que por decreto, o Bolsonaro vai estar cometendo aí mais um erro muito grande que pode ser usado, inclusive, contra ele, para levantar aí uma possibilidade de um crime de responsabilidade. Exatamente, Léo. A Leda Maria está dizendo o seguinte: boa noite, amigos. A que ponto chegamos? A que ponto estamos chegando? Onde vamos parar? Abraços, estamos juntos, Lula livre. Isis Freire dizendo: o suicídio vai aumentar com certeza. Aí volta esse ponto que você comentou, Léo. A pessoa no momento de desespero, né? Ah, vou me matar. Mas depois do vou me matar tem o como, né? Se a pessoa tiver um revólver ao lado, num momento ali de descontrole mental, ela pode fazer uma besteira. Sei, pois tenho essa doença presente em minha família e o fato de não ter armas evitou tragédias. Belo depoimento, importante, né, esse relato. Né? Em muitas famílias, isso é presente, aconteceu em várias famílias. Né? A depressão é a doença do século, vamos dizer assim. Então, evidentemente, o acesso a armas vai facilitar esse tipo de tragédia também, e também a tragédia como foi contada pela Hildegard Angel, na questão de crianças manuseando armas, etc. Eu queria destacar com você também, Léo, um momento ridículo do dia de ontem, que foi a deputada Joyce Hasselman dizendo, bom, agora, fez um vídeo, né, super produzido lá nos Estados Unidos para divulgar nas redes sociais, agora as meninas como ela vão botar o salto alto e vão sair por aí para atirar. Aí ela mostra entrando no carro, um carrão lá nos Estados Unidos, nem sabia que ela tinha casa nos Estados Unidos. Aí ela pega um carrão, abre o porta-mala, estão lá os seus fuzis, suas munições, ela pega tudo bonitinho, vai, dá tiro. Realmente foi a coisa mais brega e mais patética que eu vi nos últimos anos aqui no Brasil, Léo. O grande problema dessa postura da Joyce Hasselman, eu gosto de falar Hasselman, que eu acho tão idiota. Essa mulher é uma coisa tão assim bizarra que das coisas que ela fez eu não consegui ver nem as críticas que ela fez a mim. Mas uma das coisas mais bizarras dessa postura dela é imaginar que ela sabe que o que ela está fazendo é estúpido, mas ela sabe que esse produto vende. Ela é o autêntico... A gente pode comparar a Joyce Hasselman àquele tipo de pastor de igreja que sabe que está falando mentira, que sabe que está enganando, no entanto, ele continua porque ele sabe que vai dar lucro. Ela sabe que o que ela está falando é estúpido, ela sabe que ela está falando boçalidade, mas ela está ganhando bem para falar isso. O lobby da indústria armamentista, e óbvio, eles já estão esperando o aumento da criminalidade, o maior número de presos, tudo isso vai aquecer muito em estado de privatização os presídios brasileiros. Então, a gente vai ter aí todo um incentivo para mais presos, todo um incentivo para todo o entorno do presídio, né, que vai desde a comida dos presos até o fornecimento de limpeza de presídios, reforma, tudo isso é o entorno da indústria do crime. Além, é claro, de criar uma sensação de desproteção que vai fazer a classe média alta contratar seguranças, que vai fazer a classe média alta contratar segurança eletrônica. É uma indústria do medo. A gente está vivendo uma indústria do medo, uma indústria na qual a Joyce Hasselman participa. Então, é Joyce Hasselman, é Kim Kataguiri, essa turma toda aí faz parte dessa indústria do medo. Pois é, Léo. Apareceu um comentário muito legal aqui, não sei se é verdadeiro, se é fake, mas de qualquer maneira eu vou ler, do Bolsomito Brasil. Bolsomito Brasil está dizendo: decepcionado com o presidente Jair Bolsonaro. Ninguém vai dar explicação do negócio do Queiroz. Apareceu dançando em hospital, fazendo a gente de palhaço. Votei no 17 para não ter corrupção. Fui tapeado. Léo, você acha que é só um perfil zoeiro ou você acha que é um bolsomito arrependido mesmo? Eu acho que é só um perfil zoeiro, porque hoje o nível de vergonha que os eleitores do Bolsonaro estão passando é tão grande que a gente tem duas possibilidades. Eles começarem a sofrer bullying e usarem as próprias armas que eles vão comprar para se matarem,
Mas também existe uma possibilidade deles negarem até a morte a possibilidade do caso Queiroz ser um caso verdadeiro. E uma forma muito interessante do Bolsonaro proteger seu eleitorado da vergonha é exatamente essa estratégia de barrigada que eles estão conseguindo aí, né, adiar, se omitir nos depoimentos do Ministério Público. O Ministério Público fala que vai, mas não vai, mas acaba não indo. E tudo isso vai mantendo o eleitor do Bolsonaro nessa situação aí de tensão de o que vem depois. É claro, a gente precisava do caso Queiroz esclarecido, mas o caso Queiroz não vai ser esclarecido. E o desesperador é o seguinte: Bolsonaro fez promessas boas e promessas ruins durante sua campanha. Uma das promessas boas era a luta contra a corrupção. A promessa boa ele não vai entregar, as promessas ruins todas estão sendo entregues. Essa é a grande realidade. Hoje eu recebi um meme que dizia o seguinte: Bolsonaro já cumpriu 93% do seu plano de governo, que era liberar a arma para a população sair se matando. Então, os outros 7, ninguém sabe quais são. 93% do plano de governo do Bolsonaro já está realizado. A Isadora Dias está dizendo: Joyce representa a cafonice e ignorância dos eleitores do Bozo, né? Mulher nenhuma se sente mais segura sabendo que terão muito mais agressores armados na rua. Muito brega o vídeo da Haslesman. Haslesman, Léo. Ô, Léo, você já viu um vídeo da Joyce Haslesman, que é uma super produção dentro de um apartamento? Ela é uma aberração como atriz. Ela é uma das coisas, assim, uma das coisas mais bizarras, mas ela representa muito bem o público dela, que é aquela coisa de tipo assim, pra que arte se a gente pode fingir que a gente é artista? O Kim Kataguiri tentou fazer dramaturgia, ele tentou fazer comunista, tentou fazer dramaturgia. A Joyce tentou fazer uma menina sob agressão. Aí ela faz as expressões faciais erradas, ela faz as expressões corporais erradas e aquela fala decorada horrível. E tem até um conchavo do agressor sobre ela. Então, tudo isso aí de dramaturgias da Joyce Haslesman mostram que ela é nada mais, nada menos que uma versão feminina do Alexandre Frota, uma pessoa que sonhou a vida inteira em ser atriz, uma pessoa que sonhou sempre em estar na arte. Quando percebeu que não tinha nenhum dom artístico, ela preferiu lutar contra a arte. E essa é a Joyce Haslesman que a gente tem hoje, fazendo de tudo para tentar emplacar os seus videozinhos aí, a sua dramaturgia feita no Hollywood, fazendo de tudo para tentar emplacar e empurrar isso goela abaixo do seu eleitorado, dos seus seguidores, mas ela é muito ruim, meu Deus. Ela consegue ser muito ruim em termos de arte. Do nosso lado, Léo, a gente só tem fera, né? Quando a gente pensa... Vamos falar, por exemplo, do Adnet. A gente só tem fera do nosso lado. Do lado de lá é Alexandre Frota, é Joyce Haslesman. Do lado de lá deu ruim, em todos os sentidos. Checaremos lá. O Pedro Lemos está dizendo: eu vi esse soft porn, né? Está dizendo que foi soft porn. O Alair está dizendo que a CIA mandou Gaddafi, Saddam Hussein pelo petróleo, dizendo que Moro da CIA prendeu Lula por causa dos BRICS e do petróleo e pergunta o que será do Lula. Lidinalva está dizendo que a Haslesman é desempregada da Veja e a Fernanda está dizendo que ela lembra a Pig dos Muppets, né? Então estão feitos aqui os comentários e a Adriana está dizendo que é uma canastrona, né? Léo, você falou do Adnet. A gente vai chegar então ao tema principal antes de falar de... Não, vamos falar antes de chegar ao Adnet, que é a Globo tirando o sarro completo do Bolsonaro, né? Com essa paródia da Vila do Chaves. Ele fez a Vila Militar do Chaves. Mas antes de falar disso, vamos falar um pouquinho da situação da Inglaterra, né? Havia expectativa de que a Theresa May pudesse cair hoje. Não caiu, apesar da moção de censura, ela resistiu, né? Qualquer outro primeiro-ministro, numa situação análoga, teria renunciado, mas ela está apegada ao cargo, acho que ela ainda vai insistir nessa palhaçada de Brexit aí, Léo. Pois é, Léo, o mais inteligente, o legal é que o extremismo para qualquer lado, ele no final das contas, ele precisa de um prazo de adaptação. O extremismo, ele requer esse prazo de adaptação. Durante o prazo de adaptação, dá para a pessoa começar a perceber o que está rolando. Isso é um indicador interessante até de uma possibilidade para o Brasil, na hora que o Brasil tiver um semancol do que é o Bolsonaro. O que eu quero chamar de prazo de adaptação aqui é o seguinte: olha, a Theresa May, lógico, não foi a Theresa May. Quando a gente volta no Brexit, é muito importante lembrar que o Brexit foi uma setagem do David Cameron, que
fez a campanha dele durante as eleições, ele fez uma campanha, ele começou a tender para a direita e fez essa campanha de sensacionalismo contra imigrantes. O David Cameron, depois que ele percebeu que ele fez uma grande merda, que ele acabou conduzindo o inglês, conduzindo as pessoas do Reino Unido a se tornarem mais bolsonarianas, se tornarem mais agressivas contra imigrantes, ele tentou remediar. Então, depois que ele logrou o êxito nas urnas, ele tentou voltar atrás, falar que não é bem assim. Eu falei isso no passado, mas foi uma promessa de campanha do David Cameron. Chega a hora do David Cameron cumprir sua promessa de campanha. E olha, não precisamos pensar que bobo só tem no Brasil. Bobo tanto lá no topo, na estratégia, como bobo nas urnas, tem em todo lugar do mundo. O inglês, ele foi conduzido pela estratégia da direita, assim como a esquerda, não digo esquerda, né, porque são todos de direita, mas vamos pensar, a campanha a favor do Brexit, ela usou aí de todos os tipos de fake news, geração de medo, a mesma coisa que aconteceu no Brasil, só que lá eles não usaram kit gay. Lá era a exploração do serviço de saúde, lá eram os imigrantes que estariam destruindo tudo, devorando tudo. Então, eles criaram um petista, ou talvez um judeu, para comparar com o nazismo, eles criaram isso em cima dos imigrantes que estavam chegando ao Reino Unido. Por outro lado, David Cameron, que já tinha voltado atrás, ele menosprezou, Léo, a possibilidade do inglês ser tão bobo a ponto de votar pelo Brexit, que ele pensou exatamente como a esquerda pensou no Brasil. Olha, tá tão claro que tudo que eles estão falando é fake news, tá tão claro que não faz sentido algum imaginar a possibilidade da Inglaterra votar a favor do Brexit, que a gente não vai nem esforçar demais. Então, enquanto a direita estava fazendo todo um trabalho de sensacionalismo e conduzindo o povo a realmente acreditar que a Turquia ia invadir a Inglaterra, que o Reino Unido teria que se tornar muçulmano depois da invasão turca, enquanto eles estavam acreditavam eles que o Brexit pararia a imigração dos africanos, e a Inglaterra ela faz questão de receber africanos, principalmente das ex-colônias. Enquanto eles ficaram vivendo essa setagem de mídia, o lado contra o Brexit menosprezou a possibilidade de algo tão absurdo vencer. É o que aconteceu no Brasil. Todo mundo menosprezou a possibilidade de algo tão bizarro vencer. O Brexit venceu lá. E qual que é a mensagem que a gente recebe do Brexit nesse momento? Olha, a melhor coisa que tem depois de um pico de imbecilidade é um coiling time, aquele tempozinho assim para as pessoas perceberem a merda que fizeram, mas vale a pena dar uma segunda chance. Eu acho que vale a pena o Brexit ter uma segunda chance de votação para o povo. Eu acho que a briga na Inglaterra agora deveria ser nesse sentido, e a lição da Inglaterra para o Brasil deveria ser no sentido de que, olha, no lugar de pressionar a Venezuela a escolher um presidente que não seja Maduro, talvez seja o momento de incentivar a Venezuela a ter novas eleições, mas dessa vez com uma observação do mundo inteiro, para depois ninguém contestar as eleições. Assim como no Brasil, no lugar da gente já chegar agora pedindo fora Bolsonaro, talvez seja o momento de fazer igual a Inglaterra. Vamos dar um tempinho para o povo ver o que aconteceu. Deixa a lambada comendo lombo. Eu, obviamente, não desejo a morte de ninguém, mas eu também não vou sair de casa nesse período. Bolsonaro arma para todo mundo. Vou ficar quietinho dentro de casa. Deixa o pau quebrar. E depois incentivar novas eleições já com o povo sabendo a merda que fez. E uma coisa que a Inglaterra, o Brasil repetiu muito a Inglaterra, foram os isentões e as omissões. Teve muita gente na Inglaterra que não foi votar no plebiscito, depois chorou porque não foi votar. Assim como a gente sabe que no Brasil teve muito isentão que falou, não tem ninguém bom, deixa quem for pra lá, e fizeram o Bolsonaro ser eleito por causa dessa omissão. Então tudo isso que está acontecendo no mundo hoje são lições que a gente está recebendo para que o mundo entenda a importância da responsabilidade social de cada um. Seja votando, seja lutando pelos seus ideais. Hoje eu recebo, Léo, de uma forma extremamente sem peso, eu recebo sem remorsos o fato das ONGs brasileiras estarem sendo excluídas das instituições que recebem
recursos do governo. Então, principalmente as ONGs ligadas ao meio ambiente, as ONGs ligadas às florestas, aos índios, elas todas vão deixar de existir porque elas vão parar de receber os recursos do governo. Onde estavam essas ONGs no momento que elas tinham que estar lutando contra o presidente que já prometia há muito tempo o que ele está fazendo hoje? Então, no momento em que o primeiro presidente da história da humanidade, que vai cumprir tudo que prometeu, no momento que ele estava prometendo o que ia fazer... Cumpriu o que prometeu de ruim, não de bom. De ruim, porque de bom ele já tá pulando fora. Até o super justiceiro Sérgio Moro já falou que não tem nada a ver com as coisas ruins que estão acontecendo, porque isso não é coisa do ministro da Justiça. Mas enfim, onde estavam essas ONGs, esses funcionários públicos que agora estão abraçando o Congresso? Onde essas pessoas estavam no momento em que a ameaça estava sendo prometida? Ele está fazendo o que ele prometeu? A chibatada vai comer e hoje é tempo de refletir, é tempo de pedagogia, é tempo de agonia, é tempo de dor, mas é uma dor que não é bem-vinda. Claro que nenhuma dor é bem-vinda, mas tem dor que é necessária, tem dor que engrandece. Ô, Léo, esses todos aí que você mencionou, das ONGs, etc e tal, muitos deles estavam no time dos isentões. Não, veja bem, não posso apoiar o Haddad porque o Haddad botou a máscara do Lula, é o argumento que o Fernando Henrique usa, né, para não ter apoiado o Fernando Haddad. Então, realmente é ridículo, né? O Fernando Henrique queria que o Haddad botasse uma máscara do Fernando Henrique Cardoso, né? O que seria um total despautério. Ou do tio Sam, Léo. Se ele colocasse uma máscara daquela do tio Sam, também eu acho que o Fernando Henrique... Acho não, tenho certeza. Se ele tivesse colocado uma máscara do tio Sam, tivesse vestido de azul e vermelho, o Fernando Henrique teria apoiado. Léo, o Fabrício Santos está dizendo, Moro, ministro da Justiça cega, né? Ele falou que não tem nada a ver com o caso Queiroz. A Rosiane Raduan está dizendo, a manada está indo docilmente para o abate. Quando você falou que você vai ficar quietinho dentro de casa, sem sair, eu também falei sobre isso de manhã, eu fiquei pensando, né? Será que os pais, hoje, devem deixar os filhos dormirem na casa dos coleguinhas? Porque você nunca vai saber se o coleguinha da escola, se o pai tem uma arma ou não. Porque agora, no Brasil de hoje, cada cidadão adulto pode ter 4 armas, ou seja, um casal pode ter 8 armas em casa, né? Imagina a loucura, né? Então a gente vai viver uma situação de muita paranoia, de isolamento social, o que vai gerar vários distúrbios. Você falou da sociedade do ódio, né? Da sociedade do medo. Nessa sociedade do medo, 3 setores vão lucrar muito, 3 setores vão bombar economicamente na era Bolsonaro. 1, indústria de armamentos, obviamente. 2, funerárias, né? As funerárias vão bombar, vão crescer muito, vão vender muito caixão, infelizmente, que vai disparar o número de assassinatos no Brasil. E o terceiro é a indústria farmacêutica, Léo. Vai se vender muito antidepressivo, muito remédio para ansiedade. Talvez a indústria farmacêutica seja a grande financiadora dessa tragédia brasileira. Quando a gente pensa em indústria farmacêutica, a primeira coisa que a gente precisa pensar, Léo, é que a gente não pode desassociar a indústria farmacêutica das petroleiras, a gente não pode desassociar a indústria farmacêutica, petroleiras e a indústria armamentista, porque por mais que sejam indústrias diferentes, os donos são os mesmos capitalistas que são donos desses 3 segmentos de indústria. No final da fritada dos ovos, é uma subempresa aqui que compra ali, no final das contas, quando você vai afunilando, você chega nos mesmos donos da Shell, nos mesmos donos da Exxon, é o mesmo grupo que, inclusive, esse grupo é também dono de grande parte das empresas relacionadas à alimentação. E é esse o problema do mundo com Cuba, o problema do mundo com Venezuela, porque são poucos donos do mundo. E esses poucos donos do mundo querem ser donos de tudo. Então, como eles ainda estão com um pouco de dificuldade de ser donos das coisas na Coreia do Norte, na Venezuela e em Cuba, eles ficam usando a imprensa para atacarem. E é exatamente porque são poucos donos do mundo que eles conseguem controlar a imprensa. Exatamente por isso. No momento em que a imprensa começa a tender para aquilo que eles não gostam, eles retiram blocos de patrocínio. Então, se a gente imagina que o mesmo controle acionário das indústrias de alimentos é o das indústrias armamentistas, das farmácias, e agora esse pessoal está investindo pesado na segurança privada,
que é a crítica da possibilidade do Bolsonaro estar apoiando, né, incentivando, ajudando as milícias nesse sentido. A ideia é exatamente, e eu fico triste que as pessoas não tenham percebido isso, principalmente quem apoiou o Bolsonaro. A ideia é fragilizar bastante a polícia militar oficial e criar uma polícia militar paralela, acessível, obviamente, apenas à classe média. E nesse momento em que a posse de armas torna-se uma realidade, a polícia torna-se extremamente vulnerável. A polícia que antes tinha um diferencial, ela estava um pouco acima por ter acesso às armas, hoje ela não está mais nessa questão de estar acima do cidadão comum. E tem mais, antes o elemento surpresa numa prisão era da polícia. Hoje não, hoje a gente não sabe se um vizinho vai discordar da prisão do outro vizinho e vai dar um tiro no policial que está prendendo. Se durante a prisão os familiares vão simplesmente atacar os policiais e assim por diante. São coisas que obviamente estão conectadas ao efeito do ser humano agir de forma diferente na hora da raiva e pode acontecer exatamente isso. Olha, o policial está prendendo o Zezinho. A mãe do Zezinho é mãe do Zezinho, por mais que o Zezinho tenha errado, ela é mãe do Zezinho, o pai do Zezinho, ele é pai do Zezinho. Aí saem os dois lá, cada um com 4 armas no bolso e disparam armas contra os policiais. Ah não, depois eles vão responder por isso, não, mas o policial morreu. Nenhum processo vai trazer o policial de volta. Nenhum processo vai trazer de volta as pessoas que morrerem por causa dessa bestialidade que a gente está vivendo no Brasil hoje. Estava procurando o microfone aqui, Léo. Léo, mudou a imagem, piorou muito a imagem. Estou achando que esse computador aqui está dando pau aqui, enquanto a gente fala. Dá uma olhada. Léo, você aceitou a sugestão do consórcio Estopa e Nicolas, Estopa e Chucal, para você usar uma webcam das boas no seu computador? Não, mas eu não sei fazer isso, eu não soube instalar, mas piorou muito agora. Não está ruim, não está de tudo ruim não, tá? A sua luz está tirando a cor da sua pele, porque provavelmente você está usando uma luz mais verde. Sim, mas piorou em relação ao que estava antes ou não? Não, tá legal. Tá tranquilo. Praticamente a mesma coisa. Então tá, então beleza. Sou eu que estou enxergando diferente aqui. Eu acho que é um problema no computador. Ô, Léo, vamos falar então do Marcelo Adnet. A Globo já partiu para avacalhação em relação ao Bolsonaro, né? Repercutiu muito no vídeo que ele postou ontem da Vila Militar do Chaves. O Bolsonaro chama professor de vagabundo, chama todo mundo de vagabundo, né? Professor, desempregado, diz que vai acabar com a ditadura gaysista. Ou seja, a Globo, assim, revelou ao Brasil quem o Bolsonaro já é, né? O ridículo que ele representa, o grotesco na política, mas a novidade é a Globo está fazendo esse tipo já de ironia logo no começo do governo. Como é que você vê esse episódio? Olha, Léo, antes de mais nada, eu vou falar com você que eu não gostei. E eu não gostei não é por causa da atuação dos atores, foi uma coisa fantástica. Não é por causa... O Adnet, então, na hora... O Adnet, ele é, assim, talvez um dos maiores gênios da arte dos últimos tempos. Eu não gostei porque tudo que ele falou é verdade. A parte mais desesperadora foi exatamente perceber que ele fez uma crítica e naquele momento que a gente vê os elementos de crítica do Bolsonaro acontecendo, professor vagabundo, morador de rua é vagabundo, desempregado é vagabundo, quando a gente percebe que no final das contas o que o Bolsonaro quer dizer é exatamente isso, a gente fica triste, a gente fala, olha, é uma crítica muito engraçada, ela tem um valor artístico muito grande, principalmente porque resgata um dos únicos programas de humor que teve sucesso perpétuo na televisão, sem precisar apelar para a vulgaridade ou sexo, que é o caso do Chaves, e ao mesmo tempo ele traz uma crítica muito pertinente aos dias de hoje, batendo de frente com a política, e a gente vê que não é modinha do Adnet. O Adnet faz isso constantemente há muito tempo, isso é da personalidade dele. Ele não está fazendo um trabalho tão somente para chantagear o Bolsonaro. Ele está fazendo o trabalho que ele fez sempre. Mas o mais triste é perceber que toda a crítica é verdadeira. E a gente vive hoje na Vila Militar do Chaves. É uma crítica para fazer a gente refletir sobre a merda que a gente se meteu. Infelizmente, a gente precisa admitir que é tudo verdade e não dá para ser feliz sabendo que a gente vive naquela Vila Militar, não. Eu imagino que, olha, chamar um desempregado, que é um potencial trabalhador, a falta de emprego é o que transforma aquele cara de empregado.
imaginar que o empregado é percebido como vagabundo, imaginar que um morador de rua é percebido como vagabundo, imaginar que um professor no Brasil é percebido como vagabundo e agora como inimigo de Deus, né? Porque é essa a tendência agora da Damares, né? Em perpetuar na consciência do fanático evangélico que o professor fica tentando impor uma ciência como sendo algo mais exato que a Bíblia. Hoje a gente está vivendo um obscurantismo extremo e todo esse obscurantismo é trazido em poucos minutos naquele episódio e isso gera um transtorno muito grande que a gente pensa, eu não acredito, parece um sonho, eu não acredito que eu estou vivendo isso. Mas foi fantástica a apresentação, mas é triste ver uma coisa daquela. Ô, Léo, você pode continuar no improviso aqui, porque eu tenho que atender uma ligação meio urgente. Vai comentando aí os temas principais do dia e a gente já fala aqui nesse instante. Claro, Léo. Vou aproveitar então o improviso e vou comentar alguns comentários e agradecer algumas participações que estão acontecendo aqui. Vou começar pelo Rita Angonilha, que manda um boa noite. Muito obrigado, Rita. Boa e tranquila noite. Se é que com esse desgoverno isso seja possível. Esse é o comentário da Regina Maciel. Deixei nos comentários mais recentes, ele fala, polícia brasileira é assassina, eles não correm risco com cidadão. Olha, Eri, quando eu sou uma das pessoas da esquerda que não concordo com falar que a polícia brasileira é uma polícia assassina. Quando você fala que a polícia é assassina, você está transformando todos os policiais brasileiros em assassinos. E não é bem assim. A gente tem casos de corrupção em todas as instituições. A gente tem casos de corrupção em hospitais, então alguns hospitais com algumas pessoas corruptas lá dentro ficam desviando próteses, desviando medicamentos, cobrando por fora para fazerem atendimento médico que seria pelo SUS. A gente tem corrupção por exemplo, no Poder Judiciário. A gente sabe que alguns juízes fecham com grandes corporações para prenderem os políticos que trabalham pelo interesse nacional, pelo interesse do povo. Da mesma forma, infelizmente, a gente tem também isso se repetindo na polícia, mas a gente não pode pensar que a polícia brasileira são alguns policiais. E o que tem feito a esquerda perder o apoio das polícias e das Forças Armadas é exatamente essa generalização. E não acontece só na esquerda, não. Acontece na direita também. A direita utiliza o evento de uma pessoa que fraudou o Bolsa Família para tentar dizer que todo o usuário de Bolsa Família é vagabundo. E isso acabou causando aí um problema social muito grande. Por outro lado, a esquerda utiliza um evento de policiais corruptos para tentar achar que toda a polícia do Brasil é corrupta. Isso é um pouco de exagero. A gente precisa conquistar as instituições. Então, desde os movimentos populares, como o movimento do Sem Terra, até as Forças Armadas e as polícias, a gente precisa conquistar. Não é usar um exemplo triste de corrupção dentro da polícia para pensar que toda a polícia mereça ser criticada duramente desse jeito. Tá voltando, Léo? Fala comigo. Estou voltando, Léo. Não fica desesperado, não. Estou voltando. Era só para atender aqui, porque esse computador realmente está correndo o risco de explodir aqui em plena transmissão. E aí eu fiz uma chamada para o suporte vai me retornar, e aí eu tive que retornar, botei em espera, porque senão a gente pode ter um problema maior aqui. Léo, você falou sobre essa questão da polícia, né? Olha a contradição. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, diz que vai abater quem tiver arma na rua, quem tiver armado. O Bolsonaro, por sua vez, quer liberar as armas para a população. E no Rio de Janeiro essa situação é mais grave. Aliás, porque é no Rio de Janeiro que tem essa questão da violência e é onde estão os eleitores bolsonaristas. Você acha que pode ser tudo parte de um grande plano para que o Bolsonaro dê as armas para os bolsominions e o Witzel abata todo mundo, todos os bolsominions do Rio de Janeiro, numa contradição dessa base da violência? Ô, Léo, o que pode estar acontecendo nesse momento é que a família Bolsonaro pode estar investindo nas funerárias. Existe sim essa possibilidade. Eu já falo há muito tempo, as pessoas perguntam para mim, Léo, nessa crise, o que você acha que é um bom negócio? Olha, bom negócio nesse momento é investimento em funerária. Você não foi pioneiro nisso, eu estou falando isso há mais de mês. Agora, é claro que a gente precisa ter um pouco, né, de pertinência crítica. O que o Witzel fala... E nesses momentos de um pouco de pertinência crítica, eu acho que é até importante a gente saber sintonizar muito a intenção da pessoa, apesar de que ele tem ideias muito loucas, muito contraditórias.
O que o Witzel fala tem até um pouco de pertinência, e ficar lutando contra essa pertinência acaba fazendo aquelas pessoas que são traumatizadas pela alta criminalidade, elas acabam se distanciando da gente. O que eu penso nesse momento é que um pouquinho do que ele fala faz sentido, que se você, né, se um fuzil, que é uma arma extremamente pesada, se tem um cidadão andando de fuzil, aquele cidadão, lógico, ele não está querendo nada de bom se ele está andando de fuzil. Esse é o ponto de vista do Witzel que conquista muita gente. Claro que faz sentido, olha, quando a gente pensa, peraí, se uma pessoa pegou e meteu um fuzil nas costas e está passeando com o fuzil, obviamente aquela não é uma pessoa de bem, aquela pessoa não tem boas intenções e aquela pessoa pode, inclusive, utilizar aquele fuzil para disparar contra a polícia, disparar contra cidadãos. Não é uma arma permitida, esse tipo de arma não tem posse permitida. Mas, por outro lado, o Witzel não vai abater os criminosos. O Witzel está fazendo uma proposta que os policiais comecem a abater as pessoas que estiverem usando fuzil num país onde o excludente que existe é somente legítima defesa. Legítima defesa que, inclusive, ela só pode usar os meios necessários, moderadamente necessários para conter o agressor. O que eu estou querendo dizer? Que apesar de que o que a direita fala possa ter uma certa pertinência social, porque o povo está muito traumatizado com a criminalidade, a direita está julgando os próprios policiais na forca. Porque pensa bem, o governador do estado, que é o chefe dos policiais, ele fala com os policiais, a ordem é abater. Mas o Código Penal brasileiro só gera uma excludente de licitude se o policial agir em legítima defesa. Então, um exemplo básico, o cara está com um fuzil nas costas, aí ele está passeando com um fuzil nas costas. O policial, obviamente, teria outra alternativa para imobilizar aquele cara. E aí o policial tem a ordem de abater. Depois o policial vai ser processado. As testemunhas do local dizem, não, o cara estava de costas, o policial estava pertinho, poderia ter imobilizado o cara, mas abateu. Ah, não, mas foi o Witzel que mandou. Não, mas você é um policial e o policial estuda o Código Penal, você tem a sua responsabilidade militar. Então eu acho que essa loucura do Witzel, ela pode até ser uma loucura eleitoreira que faça sentido para o atual momento da sociedade brasileira que está vivendo aí uma loucura muito grande na criminalidade, um desespero muito grande, mas em contrapartida, assim como a liberação da posse de armas coloca os policiais mais vulneráveis, essa loucura do Witzel também coloca os policiais mais vulneráveis, porque o Witzel autorizou, mas o policial, acima do Witzel, existe o Código Penal. E o detalhe é, acima do Witzel vai estar um juiz militar julgando o policial depois e falando, olha, por mais que você tivesse essa ordem do Witzel, você foi treinado e cursou uma lei brasileira que fala que você não pode obedecer uma ordem manifestamente ilegal. O que significa que, ainda que o Witzel seja superior e hierárquico dos policiais, a ordem de abater em casos diferentes da legítima defesa é uma ordem de abater que vai contra a lei brasileira. Se ela vai contra a lei, é uma ordem manifestamente ilegal, o que significa que, no final das contas, como a corda arrebenta para o lado mais fraco, pode ser que quem vai levar a ferrada grande por abater os bandidos vão ser os policiais, ou seja, a parte mais fraca dessa história que vai achar que está fazendo de tudo aí para ajudar o cidadão de bem. Deixa eu aproveitar que o Léo ainda está cuidando para que seu computador não exploda. E deixa eu conversar aqui. Roger Lessa, isso tudo no país é o começo do fim, Estupa. Só um minutinho. De volta, Léo. Não, estou de volta aqui parcialmente, mas eu vou te pedir para você comentar um tema importantíssimo, que é o encontro Macri-Bolsonaro. Os dois se encontraram hoje em Brasília, e em vez de discutir Brasil e Argentina, resolveram discutir Venezuela, né? Acharam que a Venezuela é um assunto mais importante do que Brasil e Argentina, chamaram o Maduro de ditador e estão totalmente alinhados com a política americana de derrubar o governo Maduro. Então é importante que você fale sobre esse tema, enquanto eu tento impedir aqui a explosão do computador. Importante, Léo, que você entenda que às vezes se o computador for muito velhinho, é melhor você deixar ele explodir e comprar um outro do que você ficar tentando recuperar ele. Mas é claro, olha, quando a gente pensa que os governos
que vieram através da interferência dos Estados Unidos, eles não têm autonomia para cuidarem dos seus próprios problemas, eles precisam dar prioridade às pautas dos Estados Unidos, a gente começa a entrar em desespero, né? Hoje, no lugar de Argentina e Brasil se unirem para imaginarem formas de gerar empregos, imaginarem formas de criar uma versão do liberalismo que tenha uma maior adequação à América Latina, os líderes dos dois países, desses dois importantes países da América Latina, deixam de discutir os assuntos relacionados ao Brasil e à Argentina e aos negócios entre Brasil e Argentina para fazer a pauta dos Estados Unidos. O mais desesperador é imaginar que a crise na Venezuela ela é criada pelos Estados Unidos, ela é utilizada ao redor do mundo para criar a imagem de um ditador e para criar a libertação do povo venezuelano, porque pode ter certeza, os Estados Unidos não querem libertar o povo venezuelano, eles querem simplesmente libertar o petróleo venezuelano para eles. Para criarem uma libertação do povo venezuelano, eles estão propondo matar o povo venezuelano. Não, eles querem matar só o Maduro. Não, mentira. Não tem condições de você chegar ao líder de um país sem exterminar as pessoas daquele país. Não é assim que eles fizeram quando foram pegar o ditador Saddam Hussein? Não é assim que eles estão fazendo na Síria? Não é isso que fizeram na Líbia? Então, nenhum país ficou melhor depois da intervenção dos Estados Unidos e eles sempre usaram massa de manobra como Bolsonaro e Macri para fazerem o trabalho sujo para eles. O detalhe é que, nessa brincadeira, o Brasil cria uma ferida muito grande com a Venezuela, o brasileiro passa a ser inimigo do venezuelano e, obviamente, Macri e o Bolsonaro estarão eternamente sob a guarda dos Estados Unidos, eternamente recompensados por serem parte dessa entrega do petróleo venezuelano. O que eu imagino, Léo, é que hoje a coisa aperta para o lado da Venezuela e se o Maduro não souber jogar de forma internacional, ele vai cair. Por mais que a gente tenha que concordar que o Maduro tem a maioria do povo venezuelano, o resto do mundo acredita que ele não tem a maioria do povo venezuelano. Inteligente seria se ele fizesse novas eleições agora com inspeção da ONU para evitar a possibilidade de usarem um argumento da ilegitimidade do Maduro para derrubarem o Maduro. Ô, Léo, eu vou ter que me desculpar com você, porque realmente eu não estou nem conseguindo enxergar aqui a transmissão, né? Parece que o computador de fato está queimando. Imagina uma televisão queimada, né? É isso que eu estou vendo aqui. E aí eu peço desculpas para o pessoal, vou tentar resolver esse problema de hoje para amanhã. Estou vendo aqui tudo estourando, toda a imagem estourando, como se a tela fosse aqui realmente se desmanchar. Eu sei que as pessoas estão conseguindo enxergar a transmissão, mas eu peço desculpas, eu vou ter que finalizar a transmissão e amanhã a gente faz o programa com qualidade melhor. Tudo bem, Léo. Eu vou dar uma dica básica para você, porque talvez, além de procurar um técnico informático, talvez você tenha que procurar também um oftalmologista. Não, isso é brincadeira, Léo. Fique tranquilo. Então, o pessoal que está assistindo aí pela TV 247, muito obrigado. Eu vou continuar batendo papo com o pessoal que está assistindo aqui pelo canal Leonardo Estopa, não, pelo canal do Estopa, não pelo canal Leonardo Estopa, pelo meu canal menor, que está em rede aqui com a TV 247. Então, quem estiver assistindo aqui pelo meu canal, não desligue, por favor, que eu continuo batendo papo com vocês. Então, e alcançamos, Léo, 285 mil inscritos, né? Queria agradecer muito ao pessoal, rumo aos 290, aos 300. E hoje tem Boa Noite 247 bombando lá com a Gisele, Alex e Paulo. Desculpa, gente, mas realmente aqui não tá inviável aqui para mim. Obrigado, um grande abraço. Tranquilão, Léo. Abração e até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Deixa eu ler os comentários. Eu vi que muita gente comentou aqui. Fábio Almeida fala: ô, Léo, tem que assessorar o Atut. O equipamento dele é um lixo. Não pode ser por falta de dinheiro. Fábio Almeida fala: Fábio, olha, vocês têm que mandar mensagem pro Atut, falar: Atut, melhora isso aí tecnicamente. Eu vou explicar para vocês, porque olha, o Atut, ele é jornalista, ele é muito conteudista, ele acha que a informação, o ponto de vista do Atut é que a informação é o mais importante. Aí ele vai ignorando a técnica. Eu, em compensação, o meu background, eu venho da televisão como técnico, então eu fico fazendo um monte de coisinhas técnicas porque eu acho que a técnica é uma coisa importante e é muito legal. O que eu peço para vocês que consideram isso importante
é que mandem essa mensagem para ele e falem, olha, Léo, melhora um pouco a técnica do 247. Eu criei aquela ideia, não sei quem conhece, se vocês conhecem, aquela ideia de transmissão constante no canal, exatamente porque eu queria levar essa ideia para o 247. Só que demora muito, porque o Léo ele pensa sempre no conteúdo e vai esquecendo a técnica. Quem puder se inscrever, quem puder compartilhar aí para a gente aumentar o alcance. Deixa eu agradecer o Fabian Meyer. Tem que ter QI de mico para ficar lambendo bota de milico. Cérebro de periquito para chamar o boçal de mito. Memória de Tanajura para achar que nunca houve ditadura. Eu vou repetir porque foi muito massa. Tem que repetir isso aqui. Fabian Meyer coloca aqui. Tem que ter QI de mico para ficar lambendo bota de milico. Cérebro de periquito para chamar boçal de mito. Memória de Tanajura para achar que nunca houve ditadura. Olha, poema interessante, fala sobre a nossa atual realidade da política brasileira. Meg Souza manda um olá. Lagânia Maria, fora quadrilha de bandidos fascistas. Lula é o Mandela do Brasil. Fala isso Fabian Meyer. E Ana, bem-vinda, Oliveira Santos. Cadê o vídeo do Paulo Paim? E o Temer? Lindalva Filigói pergunta, e o Temer? E o Temer é uma das perguntas interessantes que a gente pode se fazer nesse momento. Isso porque, olha, o Temer não vai ser preso, pelo menos nessa atual conjuntura. Porque o poder... Existem pessoas que falam que é porque existe um eixo da maçonaria e os maçons estão se protegendo nessa brincadeira. Eu acho que não é só isso, não. Eu acho que, além disso, existe o fato de que eles estão encralacrados em casos de corrupção, o que significa que prender o Temer pode significar ter que prender juiz, desembargador, ministro do Supremo. Tem muita gente morrendo de medo do Temer abrir a boca. Então é por isso que eu acho bem difícil a possibilidade do Temer ser preso. Deixa eu agradecer os compartilhamentos, pessoal. Quem não for inscrito nesse canal, eu gostaria de lembrar vocês, esse não é o canal Leonardo Stoppa, eu estou movendo as lives para esse canal, que é o canal do Stoppa. Então, quem puder, por favor, se inscreva também nesse canal. Isso é muito importante para a gente conseguir aumentar, né, no caso, o alcance dessas lives. Deixa eu agradecer o Edson Macedo. Léo, a sua proposta para a Venezuela não é coerente assim. Lá teve várias eleições limpas. Sim, eu tô por dentro, só que nesse momento, com ou sem ONU, fiscalização, eleições, o importantíssimo quer roubar o petróleo, o imperialismo quer roubar o petróleo, exatamente, está muito pequenininha a leitura. Olha, gente, eu não acho que a gente consiga evitar o grande problema da Venezuela, simplesmente, eu não tenho a ilusão que a gente vai evitar com novas eleições, não é isso. O ponto de vista que eu tenho é que se a Venezuela fizer novas eleições, a possibilidade do Maduro sobreviver é maior. Eu não vou falar com vocês que eu acho que, olha, não, se a Venezuela fizer novas eleições, já fizeram várias. O caso da Venezuela é um caso muito complexo, é um caso que começa com a morte do Chávez, ali a oposição já não quis deixar o Maduro assumir, mesmo que o Maduro fosse o vice do Chávez, eles não queriam deixar o Maduro assumir. E aí entram as várias vergonhas relacionadas ao caso da Venezuela. A oposição sempre falando que é golpe, sempre com esse papo. Aí a oposição obrigou a ter novas eleições, perdeu e vem perdendo, e vem sempre usando o mesmo argumento. Deixa eu só compartilhar no canal Leonardo Stoppa aqui. Estou ao vivo agora. Não existe nenhuma possibilidade, pessoal, de eu considerar o Maduro como sendo ilegítimo, e eu não imagino que o Maduro precisa de novas eleições para ter legitimidade. Só que o detalhe é que a legitimidade é uma percepção. Percepção é o seguinte, olha, se o povo não consegue, não o povo da Venezuela, mas se o povo ao redor do mundo não consegue perceber o Maduro como legítimo, o povo ao redor do mundo não vai se levantar contra as atrocidades cometidas contra o Maduro. Então, se o parlamento da Venezuela pedir uma intervenção, os Estados Unidos podem usar isso como argumento para invadir a Venezuela. Então, a ideia que eu falo com vocês de novas eleições, com vários países participando, olha, o que o Maduro poderia fazer? Eu estou pensando aqui estrategicamente, que eu consigo pensar estrategicamente. É claro
que nós temos pessoas que conseguem pensar a estratégia da política, eu consigo pensar a estratégia de como conversar com o povo. Se fosse eu nesse momento, o Maduro, e fosse chamar novas eleições, o que eu ia fazer? Eu ia pedir uma cooperação da imprensa não alinhada com o extremo capitalismo, né, com os Estados Unidos. Então ele poderia chamar a imprensa russa, ele poderia chamar a imprensa, por exemplo, Al Jazeera, poderia chamar vários canais que não são submissos aos Estados Unidos para fazer uma super cobertura das eleições. Ali, a direita venezuelana ia criar pequenos eventos, como ela fez nas outras eleições, para falar que as pessoas estavam apanhando para não participarem das eleições. Para vocês terem uma ideia, o que a Venezuela, o que se pregou dentro da Venezuela é que a direita estava, né, que o Maduro, quer dizer, estava evitando que as pessoas fossem votar. Para evitar isso, se ele conseguisse inspeção da ONU, mais a participação da imprensa mundial, ele conseguiria talvez sobreviver mais. Claro que o imperialismo vai continuar insistindo nesse sentido, mas no momento que a Venezuela fizesse isso, o imperialismo ia perder o apoio popular, pelo menos. Principalmente se eles utilizassem bastante as redes sociais. As redes sociais, elas são uma coisa muito importante hoje. Olha, eu vou mostrar para vocês, eu vou trazer números só para que vocês tenham ideia de como que aos poucos ignorar as redes sociais acabou custando a presidência da República. A gente sabe que, olha, o número de votos que o Haddad teve foi gigantesco. O número de aprovação que o Lula teve, obviamente, gigantesco. O Lula, ele tinha intenções de votos para ganhar no primeiro turno. Agora, vamos falar sobre a questão das redes sociais. O Lula, ele tem... Deixa eu falar com vocês aqui. No Twitter, que eu estava olhando hoje, o Lula tem 583.826 seguidores no Twitter. O número de seguidores no Twitter mostra também, lógico, mostra a grandiosidade da pessoa, mas mostra também como que essa pessoa se preocupa com o Twitter, né? Se a pessoa não se preocupa com o Twitter, se ela não se dedica ao Twitter, ela não tem seguidores. Agora eu vou buscar, para vocês terem uma ideia, o Jair Bolsonaro. Tá aqui, ó. O Bolsonaro, que está fazendo um trabalho de Twitter há muito tempo, ele tem 3.047.873. Isso é porque o Bolsonaro é melhor que o Lula? Não, isso é porque o Bolsonaro se dedicou mais ao Twitter. E a grande realidade é que as mídias sociais, elas foram ignoradas porque as pessoas pensavam no início, olha, não é todo brasileiro que tem acesso às redes sociais, não é todo brasileiro que tem acesso a celular, computador, hoje é praticamente todo. E praticamente todo que vira todo, porque olha, um fake news que é disseminado pela equipe do Bolsonaro, ele pode não chegar diretamente a um cara que não usa a internet, mas ele chega indiretamente. É o coleguinha de igreja que viu fake news do kit gay da mamadeira de piroca, mas ele chega e fala com o outro colega. Então, esse uso das redes sociais seria uma das formas, talvez, do Maduro conseguir escapulir dessa percepção mundial de que ele seria um ditador. Foi feita uma pesquisa com crianças de Portugal. Vejam que interessante. Agora eu não me lembro se foi com crianças de Portugal ou com crianças da Espanha, mas eu sei que é desses dois países. Quem não sabe, né, óbvio, a maioria sabe, mas quem não sabe, Portugal e Espanha, eles são dois países que é como se fossem dois estados no Brasil. A gente pode imaginar Portugal e Espanha como sendo Minas e Espírito Santo. Um colado no outro, não tem fronteira praticamente, são estradas que você sai de um país e entra no outro. Então podemos dizer que seriam como Portugal e Espanha estão para a Europa, assim como Minas e São Paulo, ou Minas e Espírito Santo, ou então Goiás e Minas são fronteirísticos, eu não sei como que fala. Então fizeram uma pesquisa e perguntaram para essas crianças, quem é o governante da Espanha? Os portugueses não souberam falar, ou seja, eles não sabiam falar quem governava o país que estava do lado. Então perguntaram para eles, quem é o governante da Venezuela? Todos sabiam dizer que era o Maduro. Então perguntaram para essas crianças, o que vocês têm a dizer do Maduro? Eles sabiam falar toda a setagem de mídia, que é um sanguinário, que é um assassino.
Aí perguntaram para as mesmas crianças se elas sabiam alguma coisa de outro governante da Europa. Perguntaram para as crianças portuguesas: vocês sabem dizer qual é o trabalho de algum outro governante da Europa, algum presidente, algum governante de qualquer outro país da Europa? As crianças não souberam responder. O que eu estou querendo dizer? As crianças de Portugal que foram pesquisadas, elas não sabiam falar sobre nenhum país da Europa, mas elas sabiam falar absolutamente tudo o que se fala a respeito do Maduro. Isso mostra que existe um trabalho intenso para conquistar a percepção social de que o Maduro seria esse sanguinário aí que estaria querendo matar seu povo. Se vocês fizerem a mesma pesquisa hoje em Portugal a respeito do Brasil, eles vão falar a mesma coisa que estão falando alguns imbecis aqui, mas Lula é ladrão. Mas espera aí, me fala por que o Lula é ladrão. Não, porque ele roubou. Mas por que ele roubou? Por causa do triplex. Mas tiveram provas? Claro, fatos indetermináveis. Fatos indetermináveis. Quais são as provas contra o Lula? São fatos indetermináveis. Mas fatos indetermináveis, você conseguiu pescar o significado dessa frase, fatos indetermináveis? Ou seja, condenou por uma coisa que você não consegue saber o que é? Vocês entenderam? Se perguntarem isso na Europa, eles vão responder dessa forma. Se perguntarem na Europa pelo Gedel, pelo dinheiro do Paulo Preto, que inclusive está na própria Europa, está na Suíça. Se perguntarem na Europa pelo caso do Eduardo Cunha, por Aécio Neves, ninguém vai saber responder, mas eles sabem falar na Europa que o Lula é ladrão. Por que ele é ladrão? Por causa do triplex. Mas qual foram as provas a respeito do triplex? Eu não sei, mas são 250 páginas de provas. Mas alguma dessas páginas trouxe alguma prova? Fatos indetermináveis. Vocês entenderam? Esse é o detalhe. Da mesma forma que nós temos imbecis dentro do Brasil, nós temos imbecis ao redor de todo o mundo. E os imbecis internacionais, os idiotas internacionais, eles precisam ser convencidos de que dentro da Venezuela o povo escolheu o Maduro. E o mais importante, o brasileiro e o resto do mundo precisam entender que não cabe a nós decidir se o Maduro é bom ou ruim. Não somos nós os responsáveis por escolhermos quem vai ser o presidente da Venezuela. Quem tem que escolher quem é o próximo presidente da Venezuela é o povo venezuelano. Simples assim. Então eu acho que essa estratégia de quebrar as pernas do papo a respeito de um ditador Maduro seria muito semelhante ao que o Bolsonaro fez, inclusive na reta final da campanha. Quando vários youtubers famosos começaram a apoiar o Haddad, a turma do Bolsonaro logo falou que é porque eles recebem em dólar e com o Bolsonaro o dólar cai. Ou seja, tem sempre uma resposta. Se utilizar essa estratégia para ter sempre uma resposta, para na hora que falar que o Maduro é sanguinário, olha, ele é sanguinário, mas você acha certo você escolher o próximo presidente da Venezuela ou o povo da Venezuela escolher? Esse aqui é o detalhe mais importante nesse. Não, mas o Maduro ele não é bom administrador, mas quem que você quer pôr no lugar? Você acha que o Bolsonaro, que é o melhor administrador do mundo, o Bolsonaro, que é o político mais honesto do mundo, vai para a Venezuela, para governar a Venezuela? Não. Então quem que você vai pôr no lugar do Maduro? Você acha que tem um verde lá, mais jovem, para você colocar no lugar do Maduro, para governar a Venezuela? Porque o imbecil brasileiro, ele acha que realmente é só falar assim, não, mas o Maduro é ruim, o Maduro não está conseguindo governar. Mas quem que você vai pôr no lugar? Porque governar a Venezuela deve ser tão fácil, né? Deve ser absolutamente fácil governar um país que está sofrendo um embargo comercial. Deve ser a coisa mais tranquila do mundo. É só falar assim, olha, vamos governar a Venezuela com carinho, com amor, e a partir daí, sem corrupção, vai ficar tudo bom. Não, aí o país não recebe medicamentos, não recebe produtos alimentícios porque o país está embargado. Não, mas você ainda pode governar a Venezuela, basta entregar as riquezas da Venezuela. A única coisa que a Venezuela tem é petróleo, não industrializaram. O Brasil está indo para a mesma direção, tá, gente? O Brasil está fechando sua indústria para ter só produtos de base. É agrícolas, petróleo, é ferro, o Brasil está fechando tudo. A Venezuela não tem uma indústria competitiva, a Venezuela não tem absolutamente nada, é só petróleo. Então, eles vão entregar o petróleo, porque a finalidade de toda essa guerra é entregar o petróleo para os americanos, e a Venezuela, o povo venezuelano fica com o quê? Não, mas agora não tem comunismo, agora não tem Maduro, então não tem mais nada. Não tem comunismo, não tem Maduro, não tem dinheiro, não tem comida, não tem absolutamente nada, porque o que tinha, que era o petróleo, foi entregue. Simples assim. E Elimar Posidoni fala, deixa de falar merda, cara. Olha, isso é o perfil do povo, isso é a qualidade do povo que a gente tem hoje.
Ele fala, deixa de falar merda, mas ele não tem a mínima condição de entender o que eu tô falando. Ô, Elimar, você tem noção do que significa um embargo comercial? Que seria tão bom, sabe? Se o eleitor do Bolsonaro soubesse pelo menos o que é um embargo comercial, porque aí ele não ia ficar vivendo isso. Né? Johnny Miranda, também eleitor do Bolsonaro. Agora, Johnny, vamos pensar, o Johnny fala que a esquerda fica lambendo o saco de ditadores e bandidos. Mas a pergunta básica que eu faço para você, Johnny, perguntas muito simples. O que a esquerda deveria fazer? Ela deveria pensar assim, olha, é mais ou menos, você acha que a Venezuela teria que fazer exatamente o que aconteceu no Brasil? Porque o que aconteceu no Brasil foi assim, a direita chegou à conclusão que o povo brasileiro é um povo ignorante, um povo incapaz de decidir quem vai ser o presidente, então para evitar que o povo cometesse o erro de escolher o Lula, eles prenderam o Lula. É isso que você está propondo para a Venezuela? É isso que você acha que é certo? Olha, já que o povo é incapaz de escolher o próximo presidente, porque senão vão escolher o ditador Maduro, vamos fazer o seguinte, para evitar que o povo escolha o Maduro, vamos prender o Maduro, aí o povo vai ter que escolher entre quem tiver solto. É isso a ideia? Você acha certo uma coisa dessa? Porque é isso que aconteceu no Brasil. Olha, a direita tentou ganhar nas urnas, 4 vezes, perdeu e chegou à conclusão que ia perder de novo, prendeu o Lula. Só venceu porque prendeu o Lula. É isso que você quer para Venezuela? Ah, tipo assim, o povo venezuelano nunca vai eleger a direita. Então a melhor coisa que se pode fazer é prendam a esquerda, derrubem a esquerda e entreguem para o povo uma eleição onde eles só podem votar em quem está lá. Ah, não, você só pode votar agora no Bolsonaro, no Alckmin, você não pode votar no Lula. Né? Básico, eu fico muito triste. Não com os resultados, porque, olha, eu nem conheço o Maduro pessoalmente. Eu recebi um elogio do Lula. Tenho orgulho de falar isso. Tenho aqui o print da carta que o Lula mandou, elogiando. Isso eu tenho muito orgulho de falar. Tá aqui, ó, letra do Lula, elogiando o Leonardo Stoppa. Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês aqui. Ah, não fica no foco, não. Isso eu tenho orgulho de falar. Já entrevistei o Lula. Tem aqui a cartinha enviada pelo Lula, que menciona o meu programa. Isso é muito bom. Agora, Maduro eu nem conheço. Agora, será que eu tenho o direito de decidir quem vai ser o próximo presidente da Venezuela? Será que isso não seria uma coisa pro venezuelano? Porque o eleitor do Bolsonaro, ele acha, não, vamos mandar... Eu não estou defendendo Maduro, eu estou defendendo a pertinência, a lógica. Hoje eu defendo, o Macri vai triturar o pobre na Argentina, mas eu defendo com unhas e dentes o direito do povo argentino escolher quem que ele quer. Eu nunca contestei o Brexit, que está hoje praticamente aí na corda bamba, porque o povo inglês votou para expulsar as pessoas que não são inglesas da Inglaterra, o povo do Reino Unido. Se não for britânico, não é bem-vindo. Eu nunca contestei, sempre falei que era uma coisa muito estranha. Um dos motivos de eu ter desistido da Inglaterra foi isso, porque eu pensei, eu não quero morar, legalmente falando, eu tinha o direito de ficar lá, como tenho ainda, eu posso ir para lá e ficar na Inglaterra se eu quiser. Mas eu fico pensando, será que vale a pena eu morar num lugar que o povo não quer saber de mim? Isso eu posso pensar, mas eu não posso contestar o direito daquele povo escolher isso. O povo escolhe o que quer para si. Eu não posso contestar o fato da Inglaterra ter votado nos conservadores nos últimos anos. O povo escolhe o que quiser. Assim como eu não posso contestar quem vai ser o próximo governante da Venezuela. Não cabe a mim contestar quem vai ser o próximo governante daquele país. Como não cabe a mim contestar quem vai ser o próximo governante do Brasil? É a regra da maioria. Não é assim? Não são as eleições? Então, gente, para de tentar dar pitaco na Venezuela. A gente está com problema demais. Enquanto a Venezuela está toda unida, tentando se proteger do resto do mundo que quer tomar o petróleo dela, o Brasil está todo unido, fazendo de tudo para entregar o petróleo. Seria mais pertinente o Brasil falar assim, olha, nós já acabamos de entregar o petróleo, vocês já estão com petróleo demais, já que a Venezuela não quer entregar, deixa eles. Dá paz para a Venezuela, né? Enquanto o povo lá está unido para proteger o que eles têm, nós estamos unidos aqui para entregarmos o que a gente tem, né? Aí eu fico pensando, quem é o brasileiro para falar do venezuelano, né? O brasileiro, ele tomou um tapinha na bunda e entregou tudo que tinha. Por causa de um tapinha na bunda, né, veio cá e, assim, os Estados Unidos que estão tentando derrubar
aquilo que eles chamam de ditadura. Os Estados Unidos, que estão tentando derrubar o governo venezuelano há muito tempo, eles estão fazendo de tudo e não conseguem. Tiveram que matar o Chávez com radiação. Na sequência, tentaram matar o Maduro. Estão pelejando de todas as formas para matar os governantes venezuelanos. No Brasil não precisou disso, não. No Brasil, o próprio povo foi massa de manobra para entregar o petróleo. Pessoal, deixa eu agradecer vocês. O canal do Estopa, deixa eu explicar quem está assistindo aqui. Eu tenho, todo mundo já me conhece do canal Leonardo Estopa, só que eu montei um outro canal que é esse aqui, ó. O canal do Estopa. Quem estiver assistindo e ainda não foi inscrito, eu gostaria de pedir vocês para se inscreverem. Isso é muito importante, porque vocês se inscrevendo nesse canal, vocês vão receber as notificações das lives. O canal Leonardo Estopa parou de enviar notificações. É muito importante que vocês se inscrevam para receberem as notificações, e é importante que vocês convidem os amigos para se inscreverem também nesse canal. O que eu vou fazer, pessoal? São 2 trabalhos diferentes que eu faço. Um é a live, que é essa com interação, bate-papo, demora muito tempo, e outras são os vídeos curtos. Os vídeos curtos, eles acontecem de uma forma que vocês conseguem receber a notificação. Mas o problema é que as pessoas que não assistem às lives, o YouTube está desativando a notificação dessas pessoas. Então eu comecei a fazer lives no canal, vídeos curtos no canal maior. Exatamente porque eu voltei a fazer os vídeos curtos. Então se inscrevam também nesse canal do Estopa e muito obrigado. Eu vou comentar aqui, porque quando eu vejo um comentário de um bobo, eu gosto de comentar. Olha, Johnny Miranda pergunta onde está o Lula. Olha, Johnny, o fato de terem prendido o Lula não significa que você venceu. Você faz parte dos idiotas que vão perder com a prisão do Lula. Você não tem que comemorar a prisão do Lula como sendo uma coisa boa para você. Você comemora porque você é um grande imbecil que não entendeu que a finalidade de prender o Lula foi tirar a possibilidade do povo ter um representante. Você não entendeu isso? Olha, a elite brasileira estava muito incomodada com o fato de que o salário dos juízes subia menos que o salário dos trabalhadores. A gente tinha uma realidade em que a gente não pode comparar um salário mínimo com o salário de um juiz, com o salário de um ministro do STF. Mas uma coisa é a realidade. Enquanto o salário dos trabalhadores subiam acima da inflação, o salário da burguesia e o salário do grande funcionalismo, do alto funcionalismo público, subia um pouco menos. A gente estava em direção a uma maior igualdade social. O povo comum estava sendo mais valorizado. Aí, idiotas como você trabalharam para retirar o governo que representava o povo. É por causa de idiotas como você que toda a nação brasileira agora vai pagar. Nós temos um governo que assina aumento de salário para ministros do Supremo e automaticamente quase todos os juízes, procuradores, desembargadores, quase todo mundo sobe o salário junto. O alto funcionalismo público sobe o salário junto. Em contrapartida, quando chega no final das contas, o governo segura R$8 no aumento do salário mínimo. Então, enquanto o salário mínimo sobe abaixo da inflação, o salário da elite sobe acima da inflação. A pergunta básica, você é elite? Ah, não, mas eu sou empresário, eu tenho meu mercado, eu tenho minha loja de sonho, eu tenho minha loja de roupas. O seu cliente ganha menos dinheiro. Então, Johnny Miranda, abra os braços com o peito aberto, o coração cheio de lágrimas e repita comigo: eu fui massa de manobra. Sim, Johnny, você foi massa de manobra. Todas as vezes que você estiver tentando criticar a prisão do Lula, você vai estar estapeando a própria cara, porque não prenderam o Lula. O que eles prenderam foi a possibilidade de você, senhorzinho massa de manobra, ter um representante na política. O que foi preso na Operação Lava Jato foi a possibilidade do povo ser representado, foi a possibilidade das empresas brasileiras poderem prestar serviços no exterior. Aqueles países que vocês chamavam de comunistas porque contratavam empréstimos do BNDES para contratar empresas brasileiras, eles não precisam mais fazer isso, porque agora os bancos americanos estão fazendo os mesmos empréstimos que o BNDES fazia antes e as empresas americanas estão prestando os mesmos serviços que a praticamente extinta OAS, a praticamente extinta Andrade Gutierrez fazia e gerava milhares de empregos no Brasil. Então, mais uma vez, Johnny Miranda, repita comigo: eu fui massa de manobra. Você, assim como uma renca de imbecis dentro do Brasil,
Trabalharam para destruir a nossa indústria, trabalharam para destruir a nossa competitividade, trabalharam para destruir a nossa representação no governo. Hoje a gente está vivendo uma situação em que o povo está tão fragilizado que até o PCdoB está apoiando o Maia. Porque chegaram à conclusão que, ou eu apoio o opressor e faço de conta que sou do bem com o opressor, ou então eu levo lambada, porque a grande realidade é que o oprimido não está entendendo que ele é oprimido. O oprimido está se sentindo opressor. Aí vem o João Miranda, mas cadê o Lula? Onde está o Lula? É bobo. Gente, não se preocupem. A grande realidade é que essa massa de manobra, ela vai começar a sentir a lambada daqui uns dias. Tá só começando. A pancadaria tá só começando. Quando as estatísticas e as reportagens começarem a mostrar um Brasil mais violento, a economia... Não, a Bolsa de Valores subiu, mas tá tudo bem, a Bolsa de Valores subiu, mas seu salário caiu. E daí? Ah, não, a Bolsa de Valores subiu, não, mas o arroz subiu o preço. Só que o arroz subiu muito mais que a Bolsa. Ah, não, mas a Bolsa subiu e o dólar desceu? O dólar desceu, tudo bem, mas a escola do seu filho subiu o preço e a escola pública fechou porque professor é vagabundo. Então, o bicho tá pegando e é a hora de rirmos da cara do imbecil. É hora da gente rachar de rir da cara de quem fez isso acontecer. O pobre de direita, o imbecil empoderado, porque um imbecil menor de 16 anos é simplesmente um imbecil. Agora o imbecil, quando ele faz 16 anos, tira o título de eleitor e fala, agora eu sou do mito. Ele é um imbecil empoderado, que é um imbecil que além de influenciar, é um imbecil que consegue também votar e ferrar bastante o Brasil. Olha, o Brasil elegeu Kim Kataguiri deputado. O Brasil elegeu a Joyce Hasselman. Alexandre Frota. O Brasil tem que se ferrar, companheiro. O Brasil tem que se ferrar. Enquanto o Lula estiver preso, o Brasil vai se ferrar. Muito obrigado, Zenaide Maria Bertodoli, que filiou ao nosso partido, que é o PDD, para combater a atual crise na política brasileira. Nós fundamos um novo partido, que é o PDD, filiem-se, é o Partido do Deboche. No Partido do Deboche, a gente não é resistência nem oposição. A gente vai simplesmente rachar de rir da cara desses imbecis que ficam achando aí que realmente entendem de tudo de política e que agora o Brasil vai prosperar, porque agora... Eu vi até, gente, mensagem que eu recebi. Olha, vamos cair na real. Olha o nível de idiotice da pessoa que mandou uma mensagem falando. Agora o Brasil vai prosperar e vai ser rico igual os Estados Unidos, porque agora nós temos armas igual eles. O quê? Lá na Inglaterra, para você ter acesso a uma arma, é mais difícil que no Brasil. Você está querendo me dizer que o segredo da prosperidade dos países desenvolvidos é acesso às armas? Gente, o Brasil precisa aprender. Não vamos tirar do brasileiro o direito de tomar pancadas. O Brasil precisa do Bolsonaro, assim como o Bolsonaro precisa do Brasil. O Brasil precisa do Bolsonaro porque muito brasileiro precisa entender que é pobre. O Bolsonaro precisa do Brasil para o Bolsonaro aprender que o presidente não preside. Para o Bolsonaro aprender que tudo que ele fez com a Dilma no passado, vão fazer com ele agora. Para o Bolsonaro realmente sofrer bastante, né? De um lado é um orgulho de ser o presidente da República, por outro lado são os escândalos de corrupção que estão sendo gravados e arquivados e monitorados há muitos anos, todos virão à tona. A família Bolsonaro vai sair dessa brincadeira bem pior que a família Collor, porque a família Collor, os Collor, eles eram tradicionais, são riquinhos, o Collor está no Senado, só que os Bolsonaro, eles vão sair mal dessa situação. Se o caso do Queiroz for levado adiante, da cadeia para todo mundo, para Michele, da cadeia para o Flávio, da cadeia para o Queiroz, da cadeia para todo mundo. Então, vamos aproveitar esse momento. Deixa eu pedir vocês, por favor, se inscrevam aí, pessoal, no canal Leonardo Estopa e se inscrevam também nesse canal. Lembrando que esse canal não é o canal Leonardo Estopa. Esse é o meu novo canal onde eu faço lives. Esse é o canal do Estopa. Eu vou voltar nesse canal às 10 horas da noite com o programa tradicional Léo Estopa ao vivo. Então, eu peço para vocês, por favor, participem. E se vocês puderem, nesse momento, me darem uma forcinha convidando amigos para se inscreverem, eu agradeço muito. Então, muito obrigado, pessoal. E até daqui a pouco, às 10 da noite, com o Léo Estopa ao vivo.